Infelizmente, em 8 de setembro de 2022, foi anunciado o falecimento da rainha. Aos 96 anos de idade, a monarca, que estabeleceu um dos reinados mais longos da história do Reino Unido, morreu um ano após o falecimento de seu marido. E eu vou te contar algumas curiosidades sobre essa figura simbólica que marcou a história. E se você gosta desse tipo de conteúdo, clica no joinha para me ajudar a crescer esse canal, se inscreve e bora lá. Elizabeth Alexandra Mary nasceu em Londres em 21 de abril de 1926 e se tornou conhecida como Rainha Elizabeth II em 1952. Quando nasceu, Elizabeth se tornou a terceira na linha de sucessão do trono inglês, estando atrás de seu tio Edward, filho mais velho de Jorge V, e de seu pai, o Duque de York. Seus pais tiveram apenas duas filhas, Elizabeth a mais velha e Margaret a mais nova. Algo interessante é que a Rainha Elizabeth ela não era cotada para assumir o trono britânico, já que o seu tio, o Edward, ele era o primeiro na linha de sucessão. Além disso, caso o pai da Rainha Elizabeth tivesse um filho, ele estaria à frente dela na linha sucessória, porque era tradição dar preferência a um primogênito. Em 1936 foi um ano de virada na vida da futura rainha, porque foi nesse ano que o seu avô Jorge V faleceu, e com isso seu tio foi coroado Eduardo VIII. No entanto, seu reinado durou menos de um ano, porque ele abdicou do trono para poder se casar com uma norte-americana divorciada chamada Wallis Simpson. E como a opinião pública era contrária ao casamento dele, ele decidiu renunciar ao trono. Então, em 1936, seu irmão foi coroado Jorge VI, o pai da Betinha. Com isso, Elizabeth se tornou herdeira imediata do trono britânico. Aos 25 anos, em 6 de fevereiro de 1952, Elizabeth tornou-se rainha do Reino Unido. Ela já estava acostumada com o peso da coroa britânica, já que ela assumiu diversos compromissos durante o reinado de seu pai, pois ele sofria com um câncer severo de pulmão que acabou matando. A Rainha Elizabeth foi a segunda monarca que ficou mais tempo no poder. No total foram 70 anos e 151 dias comandando o Império Britânico, perdendo somente para o rei Luís XIV da França, que ficou 72 anos no poder. Durante a Segunda Guerra Mundial, a rainha se voluntariou para ser motorista de caminhão e trabalhou desenvolvendo funções de mecânica e motorista. Já em 20 de novembro de 1947, a Rainha Elizabeth II estava pronta para subir ao altar quando teve um contratempo. A tiara de diamantes da sua avó, a Rainha Mary, quebrou quando o cabeleireiro dela tentou prendê-la ao véu. Isso aconteceu 2 horas antes do início da cerimônia. O tempo certinho para que uma escolta policial pudesse levar a joia até uma joalheria real, para que ela fosse soldada. Mas a sorte estava com a princesa e ela conseguiu usar o adorno no dia. Enquanto os meros mortais precisam utilizar passaporte do país de origem para poder viajar, a rainha não tinha essa obrigatoriedade. Inclusive, ela podia transitar sem documento de identificação. Mas essa regra só valia para a rainha. Os outros membros da família Windsor precisavam apresentar certidão, os documentos que possuíam. E como se não bastasse ser a chefona do Reino Unido, seus privilégios incluíam não poder ser processada nem ser obrigada a dar depoimento. Mas essa vantagem não isentava ela de sair cometendo crimes, muito pelo contrário. Ela tinha milhares de súditos e fazia questão de dar o exemplo de uma reputação impecável. Durante todo o reinado de Elizabeth II, o lado direito de seu rosto esteve estampado em cédulas, selos, moedas e caixas de correio. E agora, após a sua morte, o sucessor, o Charles, ele vai ter estampado o seu lado esquerdo do rosto. Os especialistas avaliam que toda essa mudança pode custar 350 milhões de libras, o que dá em torno de 2 bilhões de reais. E isso pode levar anos para acontecer. Agora, se você gosta de gin, você pode dizer, a rainha era das minhas. Porque sim, gin é a bebida da realeza. Diariamente, a Rainha Elizabeth tomava um coquetel suave de gin com licor à base de vinho. Ao longo do dia, ela apreciava uma taça de champanhe ou vinho. E para fechar a noite, saboreava um martini seco. A rainha sempre esteve presente em eventos extremamente importantes. Inclusive, uma vez ao visitar o Centro de Telecomunicações do Reino Unido, ela foi uma das primeiras pessoas a acessar a internet no mundo todo. E com o falecimento da Rainha Elizabeth, o trono britânico foi ocupado por seu filho mais velho, Charles de Gales. Com a coroação, ele passou a ser chamado de Charles III e assumiu o trono, tornando-se rei aos 73 anos de idade. E o pior é que há muitas críticas ao novo rei.
Alguns dizem que ele não terá o apoio dos súditos, como a Rainha Elizabeth tinha. Outros dizem que ele será um bom rei. O que você acha? Ele vai ser um bom rei? Não vai ser? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. E essas foram as curiosidades sobre a Rainha Elizabeth, que conquistou uma legião de súditos por todo o mundo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Semana que vem tem um vídeo novo aqui. Espero vocês, hein? Até lá!